A escuridão da noite envolvia a estrada deserta enquanto eu, um caminhoneiro habituado a longas jornadas solitárias, avançava pelo asfalto silencioso. O som monótono dos pneus na estrada parecia ecoar como uma trilha sonora melancólica da solidão. Decidi encurtar meu trajeto, optando por uma rota menos conhecida, uma estrada secundária que prometia economizar tempo. À medida que avançava pela via estreita e deserta, a presença de outros veículos tornava-se cada vez mais escassa. A escuridão era opressiva, e as luzes do caminhão cortavam a noite como facas, revelando apenas uma faixa estreita da estrada à frente. O silêncio era perturbador, interrompido apenas pelo ronco do motor e pelo ocasional farfalhar das folhas sob o vento noturno. O isolamento era palpável, e a vastidão escura ao redor começou a se tornar sufocante. Minha mente, acostumada ao barulho constante das estradas movimentadas, começou a brincar comigo. Sombras indistintas à margem da estrada começaram a se transformar em figuras humanas, dançando nos limites da visão periférica. Os faróis do caminhão lançavam luzes incertas que jogavam sombras mórbidas na vegetação ao redor. A noite se desdobrava em um espetáculo perturbador de imagens que desafiavam a lógica. À medida que avançava, as horas pareciam esticar-se, como se o tempo seguisse seu próprio ritmo em meio à escuridão. Uma sensação de inquietude crescente apoderava-se de mim, alimentada pelo vazio assustador da estrada deserta. A solidão, antes minha companheira constante, começou a se transformar em uma presença tangível. Cada sombra, cada som sutil, parecia sussurrar segredos indescritíveis. As árvores à beira da estrada, agora escuras silhuetas contra o céu noturno, adquiriam contornos sinistros. A mente, sobrecarregada pela escuridão e pelo silêncio, começou a criar imagens que desafiavam a razão. Ao avançar mais profundamente naquela estrada deserta, o medo se instalava em mim como uma sombra inescapável. O instinto de voltar atrás tornava-se quase irresistível, mas o desconhecido à frente me mantinha preso em um dilema interno. Cada curva, cada quilômetro, parecia ser uma jornada rumo ao desconhecido, um labirinto de incertezas que eu mesmo havia escolhido enfrentar. A noite se arrastava lentamente, e eu, um mero viajante na estrada deserta, me via imerso em um pesadelo surreal. O asfalto, antes familiar, tornava-se uma trilha desconhecida, onde a escuridão e o silêncio se entrelaçavam, transformando a estrada em um palco para meus próprios medos e ansiedades. Enquanto os quilômetros se desenrolavam, eu me perguntava se a estrada deserta havia capturado algo de mim ou se era eu que estava, aos poucos, sucumbindo à insondável escuridão que se estendia além da visão. A única certeza era que a estrada continuava, estendendo-se à frente como um convite sombrio para explorar os recantos mais profundos do desconhecido noturno. À medida que o caminhão avançava, o eco das minhas próprias pegadas tornou-se um mantra solitário, misturando-se ao som constante dos pneus na estrada. A paisagem ao redor começou a assumir formas estranhas e indefinidas, árvores se curvavam como espectros e as sombras ganhavam vida própria, dançando em uma coreografia macabra. Cada quilômetro percorrido parecia uma eternidade, e a monotonia da estrada se transformava em um cenário surreal, onde a linha entre o real e o imaginário se diluía. A iluminação do caminhão criava uma espécie de refúgio móvel, delineando o caminho à frente, mas as sombras espreitavam nas margens, esperando para engolir qualquer vestígio de segurança. O isolamento se tornava mais tangível, quase físico, envolvendo-me como um manto escuro. O silêncio, antes apenas quebrado pelo ronco do motor, agora era interrompido por suspiros inaudíveis e ruídos indistintos que ecoavam na vastidão noturna. Em um momento de exaustão mental, decidi parar para descansar em um local que, sob circunstâncias normais, seria apenas mais um ponto de parada. No entanto, a escolha revelou-se uma entrada para um pesadelo ainda mais profundo.
O posto de gasolina estava deserto, sem sinais de movimento ou vida. A luz intermitente dos postes, ao invés de proporcionar conforto, lançava sombras grotescas sobre o local deserto. Ao entrar no posto, um arrepio percorreu minha espinha. Mensagens enigmáticas e figuras rabiscadas nas paredes revelavam histórias de tragédias passadas. Um banheiro mal iluminado exibia testemunhos escritos de desespero e eventos inexplicáveis. A atmosfera ali dentro era palpável, uma energia carregada de memórias sombrias. O ruído constante de uma geladeira danificada e o farfalhar do vento na estrutura do posto criavam uma cacofonia perturbadora. Cada passo que eu dava parecia ressoar nas paredes como um eco do desconhecido, e a sensação de ser observado tornava-se quase insuportável. Uma tensão elétrica pairava no ar, e meu próprio reflexo nas janelas parecia distorcido, como se o ambiente ao meu redor estivesse se transformando em algo mais sinistro. Decidi apressar minha partida, mas quando retornei ao caminhão, uma sombra fugaz cruzou meu campo de visão. Virei-me instintivamente, mas nada mais estava lá. A dúvida se instalou, e a escuridão da noite pareceu intensificar-se. Cada curva da estrada que se estendia à frente tornou-se uma encruzilhada entre enfrentar o desconhecido e retroceder para a relativa segurança do que era familiar. À medida que retomava a minha jornada, o peso do desconhecido tornou-se quase tangível. Cada quilômetro percorrido era uma incursão mais profunda na escuridão, onde a estrada deserta se transformava em um portal para o inexplorado. O barulho do motor e o sibilar do vento tornavam-se acompanhantes de uma viagem rumo ao incerto, enquanto eu, um caminhoneiro solitário, era arrastado para um pesadelo que transcendia a lógica e desafiava a compreensão humana. A noite caía pesadamente sobre a estrada, e eu, um caminhoneiro experiente, ansiava por uma breve pausa em um posto de gasolina isolado. As luzes fracas delineavam a estrutura desgastada do local, e uma sensação de desolação pairava no ar. Estacionei meu caminhão pesado entre as bombas enferrujadas, ignorando a inquietante solidão que emanava do lugar. Ao adentrar o posto, uma atmosfera de abandono tornou-se palpável. Paredes descascadas testemunhavam os anos de decadência, e a ausência de vida noturna transformava o ambiente em uma cena quase póstuma. Enquanto explorava, uma inscrição intrigante nas paredes do banheiro chamou minha atenção: "O último aqui", e sumiu em 1987. Era como se o posto guardasse segredos insondáveis, escondidos nas sombras da memória. A noite avançava lentamente, e a quietude era interrompida apenas pelo som da minha respiração e passos cautelosos. Ao chegar à sala nos fundos do posto, deparei-me com um diário gasto. Suas páginas amareladas contavam histórias de caminhoneiros que, assim como eu, buscaram abrigo naquelas instalações abandonadas. O tom das anotações variava entre o desespero e o horror, revelando encontros inexplicáveis e eventos sobrenaturais que assombravam as noites solitárias. Decidi descansar no meu caminhão, mas o repouso foi interrompido por ruídos estranhos e um zumbido constante que parecia emanar das paredes. A sensação de estar sendo observado tornou-se opressiva, como se o próprio posto ressentisse minha presença. Foi então que percebi que a desolação não era apenas física, mas algo sobrenatural estava impregnado no ambiente, uma energia sombria que se manifestava nos pequenos detalhes. À medida que a noite avançava, as sombras se tornaram entidades vivas, dançando nas paredes e sussurrando segredos indescritíveis. Cada cantinho escuro parecia abrigar uma presença oculta, e minha mente oscilava entre a razão e o inexplicável. Ao passar pelas instalações abandonadas, uma visão perturbadora revelou-se diante de mim, em vultos fantasmagóricos que ecoavam as histórias registradas no diário.
A experiência culminou em um encontro sobrenatural na sala dos fundos. Uma presença indescritível se materializou, envolta em sombras densas. Meus sentidos estavam em alerta máximo, enquanto a entidade revelava visões do passado, eventos esquecidos e verdades desconcertantes. Aquelas paredes, testemunhas silenciosas de inúmeras histórias assustadoras, agora ecoavam com a confissão sobrenatural que me era revelada. Parti ao raiar do dia, deixando para trás o posto de gasolina e seus segredos inomináveis. A experiência permaneceria como uma cicatriz na minha jornada como caminhoneiro, uma lembrança vívida de que, nas estradas noturnas, o passado muitas vezes se entrelaça com o presente de maneiras que desafiam a compreensão humana, deixando-nos vulneráveis à presença sinistra que pode habitar até mesmo os lugares mais comuns. À medida que retomava meu caminho pela estrada deserta, a chuva persistia, adicionando uma melodia inquieta ao silêncio da noite. As histórias do posto de gasolina abandonado ecoavam na minha mente, como suspiros de almas aprisionadas entre as paredes envelhecidas. A experiência perturbadora não se dissipava, ela se agarrava a mim como uma sombra persistente. O asfalto molhado reluzia sob as luzes do meu caminhão, cada curva revelando novos mistérios e inseguranças. O rádio, antes minha companhia confiável, tornou-se uma estática incômoda, interrompida por fragmentos distorcidos de vozes distantes. Cada vez que olhava para os retrovisores, esperava ver a figura pálida e translúcida refletida ali, mas a escuridão lá fora continuava vazia. O restante da noite se desdobrava como um pesadelo em câmera lenta. À medida que avançava, deparei-me com cidades abandonadas e trechos desolados, onde o murmúrio do vento tornava-se quase assombroso. Era como se a estrada estivesse me conduzindo a destinos sombrios, revelando uma realidade oculta que a maioria preferiria ignorar. Em uma parada seguinte para abastecer, a sensação de que algo me seguia intensificou-se. Cada ruído parecia um sussurro, cada sombra, uma ameaça. Decidi quebrar o silêncio perturbador com um telefonema para um amigo caminhoneiro, compartilhando a estranha jornada que eu estava vivenciando. No entanto, a ligação foi interrompida por interferências estáticas, e a voz distante do meu amigo foi substituída por uma risada distorcida e arrepiante. A estrada à frente se estendia em um túnel de escuridão, sem fim à vista. As mensagens enigmáticas do posto de gasolina, os sussurros inaudíveis e a presença indescritível continuavam a assombrar meus pensamentos. Eu me perguntava se estava preso em um ciclo interminável de eventos sobrenaturais ou se o mundo ao meu redor tinha sucumbido a forças além da compreensão humana. A luz do amanhecer finalmente começou a dissipar as sombras, mas o alívio era apenas superficial. Enquanto o sol rompia o horizonte, a sensação de que algo observava a cada movimento persistia. Cada parada para descanso tornou-se um desafio, com a sensação de que o desconhecido estava à espreita, esperando para revelar seu próximo capítulo de terror. O caminho à frente era incerto, mas a estrada, agora, tornará-se um testemunho silencioso de uma jornada que transcendia o ordinário. Eu, um caminhoneiro solitário, continuava a minha rota, mas as marcas daquela noite assombrada permaneciam, entrelaçadas com a essência da estrada que se estendia à frente. A verdadeira natureza da minha jornada ainda estava oculta nas sombras, aguardando para ser desvelada em cada curva, como um capítulo macabro em um livro cujas páginas nunca cessam de virar. O asfalto se estendia à frente, uma serpentina cinza na escuridão da noite. Eu, um caminhoneiro acostumado aos desafios das estradas noturnas, estava incumbido de transportar uma carga envolta em mistério e segredo. As orientações eram claras, de entrega noturna em um local isolado. Uma tarefa rotineira, mas essa noite seria diferente.
À medida que avançava pelas sombras da estrada, uma sensação de inquietação se insinuava. A carga que transportava pesava não apenas fisicamente, mas também sobre minha mente, como se algo além do meu entendimento estivesse contido naquele compartimento selado. Uma aura sombria envolvia o veículo, e a atmosfera se tornava densa. Sussurros inaudíveis pareciam dançar no vento noturno, ecoando pela cabine. Ignorando os arrepios que percorriam minha espinha, mantive meu foco na estrada. No entanto, sombras inquietantes pareciam se contorcer na periferia da minha visão, como espectros curiosos observando a carga macabra que eu transportava. Ao me aproximar do destino, uma sensação de alívio se misturou com a crescente apreensão. O local era uma instalação abandonada, iluminada apenas pela luz fraca da lua. Descarregar a carga tornou-se uma tarefa sombria, agravada pela sensação de ser observado por olhos invisíveis. Foi então que descobri a verdade sobre o que transportava. Ao abrir o compartimento selado, deparei-me com um artefato antigo, adornado com símbolos arcanos e emanando uma energia inexplicável. Uma sensação de pavor me envolveu enquanto compreendia que minha carga estava intrinsecamente ligada a eventos sobrenaturais que ultrapassavam os limites da razão. A noite se desdobrava em uma trama sinistra. Sombras dançavam ao meu redor, e a atmosfera tornou-se eletricamente carregada. Mensagens escritas em uma língua que eu não compreendia pareciam surgir nas paredes da instalação abandonada. Cada passo era uma incursão mais profunda no desconhecido, enquanto eu tentava entender a natureza da carga que me foi confiada. A verdade emergiu lentamente, como um pesadelo que se revela nos recantos mais escuros da mente. O artefato antigo era um elo com o além, uma porta para dimensões desconhecidas. Ao tocar na verdade do sobrenatural, fui arrastado para uma trama de forças além da minha compreensão. Sombras ganharam vida, e minha jornada se transformou em uma dança perigosa com o desconhecido. Ao deixar para trás a instalação abandonada, eu carregava mais do que uma carga física. As sombras daquela noite continuariam a me assombrar, não apenas nas estradas que percorria, mas nos recantos mais profundos da minha mente, onde os segredos do sobrenatural tinham encontrado um lar permanente. A estrada, agora, era uma testemunha silenciosa do inexplicável que permeava minha existência como caminhoneiro. À medida que retomava minha jornada nas estradas noturnas, carregava comigo o fardo sombrio daquela noite. Cada quilômetro parecia uma eternidade, e o asfalto sob as rodas do meu caminhão ecoava como um coro sinistro. A carga macabra, agora desvendada em sua natureza sobrenatural, transformou a monotonia da viagem em uma experiência aterradora. A atmosfera dentro da cabine era carregada de uma energia estranha, e os sussurros inaudíveis persistiam, como se as sombras ainda falassem comigo. O artefato antigo, cuidadosamente guardado, emitia uma luminosidade tênue, projetando sombras dançantes nas paredes da cabine. Eu mal conseguia afastar meus olhos daquele objeto misterioso, enquanto ele parecia pulsar em sintonia com o meu próprio medo. À medida que avançava, a estrada se tornava uma trilha sinuosa de incertezas. Pontos de referência familiares se transformavam em distorções inquietantes, e o horizonte parecia se esticar além dos limites da realidade. Mensagens criptografadas continuavam a surgir, como se as sombras que me rodeavam quisessem me guiar ou me advertir. Ao passar por cidades abandonadas e trechos isolados, a presença sobrenatural da carga manifestava-se de maneiras perturbadoras. Sons indescritíveis ecoavam à distância, e vultos sombrios se moviam à margem da visão. Cada parada para abastecer tornava-se um desafio, pois a sensação de ser observado por olhos invisíveis era constante. A natureza da carga começou a afetar minha própria mente. Pesadelos intrusivos invadiam meus momentos de repouso,
retratando imagens grotescas e visões de um mundo além da compreensão humana. O limite entre a vigília e o sonho tornou-se turvo, mergulhando-me em uma espiral de paranoia e desconfiança. Em minha busca por respostas, rastreei os registros da carga macabra, descobrindo lendas antigas e mitos relacionados ao artefato. Cada descoberta adicionava uma camada de complexidade ao meu entendimento, sugerindo que o artefato era um farol para forças ancestrais que há muito tempo estavam adormecidas, mas que agora despertavam com fome de influência no mundo dos vivos. À medida que os dias se arrastavam, o artefato antigo começou a revelar seus próprios desejos. Sussurros tornaram-se comandos, guiando-me para destinos desconhecidos. Cada parada não era mais uma escolha, mas uma imposição sobrenatural. Eu me tornara um instrumento involuntário, uma marionete nas mãos de forças que escapavam à minha compreensão. A jornada se tornou uma busca desesperada por uma resolução, uma tentativa de libertar-me das amarras sobrenaturais que envolviam minha existência. Cada estrada percorrida tornou-se uma trilha de desespero, enquanto eu tentava desvendar o mistério que amarrava a minha vida a algo além da compreensão humana. E assim, entre sombras dançantes e sussurros inquietantes, continuei minha jornada noturna, não apenas como um caminhoneiro, mas como um peregrino relutante em um mundo onde as fronteiras entre o real e o sobrenatural desapareceram, deixando-me à mercê de forças que desafiam qualquer explicação lógica. A estrada, agora, era mais do que um caminho físico, era um labirinto sombrio onde a busca pela verdade poderia levar à libertação ou à condenação eterna. No silêncio da noite, as luzes amareladas do posto de gasolina abandonado tremulavam como fantasmas nostálgicos de uma era esquecida. Meu caminhão pesado roncava suavemente, seus faróis iluminando a escuridão que se estendia além da estrada. Exausto, decidi parar para uma pausa merecida, ignorando a sensação incômoda que se instalava no meu estômago. O rangido dos freios ecoou quando estacionei junto às bombas enferrujadas, que pareciam testemunhas de um passado dilacerado. Ao adentrar o posto, notei que a estrutura desgastada se desfazia em pinturas descascadas e vidraças quebradas. Uma atmosfera pesada envolvia o lugar, como se as paredes guardassem segredos do passado. Ao circular pela área, deparei-me com inscrições enigmáticas nas paredes, testemunhas mudas de tragédias desconhecidas. O último aqui e sumiu em 1987, li em uma delas, enquanto arrepios percorriam minha espinha. A noite se desenrolava devagar, e a solidão era palpável. Foi então que, ao examinar uma sala nos fundos do posto, deparei-me com um diário surrado. Suas páginas amareladas revelavam relatos de outros caminhoneiros que, como eu, buscaram refúgio nesse local esquecido. Histórias de sombras que se moviam sem explicação, vozes sussurrantes nos cantos mais escuros e a sensação de serem observados preenchiam as páginas, transformando o diário em um testemunho perturbador. A inquietante descoberta não foi o suficiente para me impedir de buscar descanso. Estendi-me no banco do meu caminhão, mas o sono era evasivo. A noite assumiu uma escuridão opressiva, e cada sombra ganhava vida própria. Então, de repente, uma presença se materializou diante do para-brisa. Uma figura obscura, translúcida e indefinível, pairava ali, fitando-me com olhos vazios. Um calafrio percorreu meu corpo enquanto a entidade silenciosa revelava-se como um espectro de um caminhoneiro desaparecido décadas atrás. Seu rosto era um eco distorcido do que um dia foi humano, e sua voz ressoou em minha mente, compartilhando detalhes íntimos da minha vida que jamais haviam sido pronunciados. Medo e incredulidade disputavam espaço em meu coração enquanto a entidade compartilhava verdades perturbadoras que apenas eu poderia conhecer.
O tempo parecia suspenso, e eu me vi mergulhado em uma espiral de confissões do além. A entidade revelou os segredos mais sombrios da minha existência, deixando-me exposto e vulnerável à sua vontade. Quando, finalmente, ela se desvaneceu na escuridão, fui deixado sozinho, assombrado pelas palavras sussurradas de um passado que preferiria esquecer. Parti na manhã seguinte, deixando para trás o posto de gasolina e suas histórias assustadoras. Mas as marcas daquela noite assombrariam meus sonhos e seguiriam comigo pelas estradas escuras, relembrando-me de que nem todos os segredos enterrados devem ser desenterrados, especialmente quando se trata do inexplicável que espreita nas sombras da estrada. A luz do sol rompia o horizonte quando retomei minha jornada, deixando para trás o posto de gasolina assombrado. O rádio do meu caminhão sintonizava uma estação que tentava dispersar a tensão da noite anterior com músicas animadas, mas a lembrança da entidade e suas confissões persistia como uma sombra silenciosa na cabine. À medida que as rodas cortavam o asfalto, eu me pegava questionando a natureza do que havia testemunhado. A estrada se estendia à minha frente, interminável e envolta em mistérios. Aquele encontro sobrenatural havia deixado uma marca indelével em minha mente, e a estrada agora parecia mais solitária do que nunca. Os dias passaram, mas as memórias daquela noite permaneciam frescas. Eventos inexplicáveis começaram a se desenrolar durante minhas viagens noturnas. Sombras dançavam nos cantos da visão periférica, e sussurros inaudíveis preenchiam a cabine do caminhão. Às vezes, jurava ouvir a voz da entidade, ecoando suas palavras perturbadoras. Certa noite, ao parar em outro posto remoto, me deparei com um velho diário abandonado. Suas páginas gastas contavam histórias similares às do posto anterior. Caminhoneiros desaparecidos, visões inexplicáveis e um sentimento constante de que a estrada guardava segredos além da compreensão humana. As coincidências eram perturbadoras, e comecei a duvidar se as fronteiras entre o real e o sobrenatural haviam se dissolvido definitivamente. A estrada, outrora meu refúgio, tornou-se um labirinto de mistérios. Cada quilômetro percorrido era uma jornada pela fronteira entre a sanidade e o desconhecido. Às vezes, me via dirigindo por estradas que não estavam nos mapas, como se a própria geografia do mundo estivesse em constante mutação para testar minha coragem. Em uma noite sombria, a presença da entidade retornou. Seu espectro pairava no retrovisor, olhos vazios fixos em mim. Você tentou esquecer, mas as sombras da estrada nunca esquecem, sussurrou ela, enquanto meu caminhão cortava a escuridão. Sua aparição desencadeou uma sucessão de eventos sobrenaturais, como se o mundo ao meu redor estivesse prestes a colapsar em uma realidade distorcida. Desesperado por respostas, busquei a orientação de videntes e estudiosos do oculto em pequenas cidades durante minhas paradas. As histórias que ouvi eram um mosaico de folclore local e superstições, mas todas convergiam para uma verdade arrepiante: a estrada esconde segredos insondáveis, e aqueles que ousam desafiá-los pagam um preço alto. Enquanto minha jornada continuava, as fronteiras entre o real e o sobrenatural se tornaram cada vez mais tênues. Sombras se transformavam em formas indistintas, e a estrada parecia adquirir uma consciência própria. Às vezes, questionava se estava preso em um pesadelo interminável, uma espiral de acontecimentos surreais que desafiavam qualquer explicação lógica. No entanto, mesmo em meio à escuridão, uma determinação cresceu dentro de mim. Eu não poderia fugir eternamente. Decidi enfrentar as sombras da estrada, explorando os recantos mais obscuros e desvendando os mistérios que assombravam minha jornada. A estrada, antes um caminho simples de A a B, tornou-se um portal para o desconhecido, e eu, um caminhoneiro destinado a desbravar o inexplicável.